Olá, a situação que eu tenho aqui, se tratando de coaching pontual, é a situação sobre um funcionário e a produção escrita dele, né? E-mails e também alguns textos escritos ou textos impressos usados dentro da unidade. Em decorrência de algumas situações, alguns desconfortos, alguns problemas de relacionamento resultantes dessa qualidade textual, eu resolvi chamar o funcionário para conversar e dar um feedback dele para ele sobre o impacto da qualidade do texto dele, principalmente na redação de e-mails. E questionei o que ele achava que eram os pontos fortes de uma mensagem dele e quais eram os pontos que ele achava que precisava desenvolver. Ele focou as necessidades mais numa questão estrutural de língua e não numa questão funcional, ou seja, preocupado com erros gramaticais ou pontuação, e não com a questão funcional, né? Escolha lexical, estilo, por exemplo. Nós conversamos sobre alguns termos que ele escolhia para redigir seus e-mails. E eu também questionei muito sobre o processo, como se dava esse processo de criação textual na cabeça dele e até ele chegar na escrita em si, né? Levantei alguns pontos positivos também do texto dele, alguns pontos que eram muito bons, tanto em termos de estrutura linguística como em função linguística, né? E ele também trouxe alguns outros pontos que para ele eram de satisfação. E eu perguntei para ele o que nós poderíamos fazer, o que ele achava que poderia ser feito para ele mudar um pouquinho algumas coisas que precisavam ser transformadas no texto e que davam um impacto não desejado no leitor. E ele pediu para que, no caso, ele pediu para que eu lesse os textos dele antes desses textos serem enviados. Eu concordei, achei que não havia problema nenhum, mas perguntei se nós poderíamos também desenvolver um outro tipo de acompanhamento, além somente da leitura dos textos dele antes do envio. E aí fizemos uma proposta de um trabalho textual uma vez por semana, durante um primeiro mês. E nesse trabalho eu enviaria para ele um parágrafo, 2 parágrafos, com textos de diferentes estilos, com diferentes impactos ao leitor, e nós discutíamos esses textos com relação às escolhas lexicais, ao tipo de impacto no leitor, que tipo de sentimento que esses textos poderiam despertar, que tipo de resultados esses textos poderiam despertar, e então nós íamos discutindo esses textos ao longo do mês, ao mesmo tempo que ele me mandava os textos dele antes dele finalizar, tá? Eu dava o feedback sempre depois da leitura desses textos, nós construíamos em conjunto a compreensão da produção desse texto, sempre reforçando o que eu achava que em termos positivos ele estava produzindo, sempre trazendo primeiro o que há de positivo na produção, para depois a gente ver algum tipo de ajuste. E foi assim que se deu durante um mês. O resultado foi excelente. Ele diz que consegue perceber a produção textual dele de uma outra maneira, e as pessoas que trabalham com ele, as pessoas que recebem, que os seus leitores também sinalizam de algum jeito, por algum tipo de mensagem, algum termo que usam em respostas, sinalizam que o texto dele, em termos de assertividade, de fluência, de impacto, até envolvendo questões mais pessoais, sentimentais, esse texto melhorou muito em termos de qualidade. Eu acho que essa foi uma ação desenvolvida recentemente aqui.